Olá, meninas! No vídeo de hoje, meninas, como vocês podem ver aí o título, né, do vídeo, a capa, tudo que eu fiz, fui diagnosticada com um nódulo, tá, meninas? E vou estar explicando pra vocês desde quando eu fiquei sabendo, tá, até o dia de hoje, do resultado do exame, tá, meninas? Mas antes, meninas, eu vou estar falando pra vocês que como vocês podem estar olhando aí, né, nos vídeos que eu vim gravando desde o começo. Quando eu gravei o vídeo, meninos, eu estava indo para a igreja. E eu tava gravando, que foi na época da pandemia, né, em 2020, eu trouxe a loja aqui pra garagem. E comecei a gravar o vídeo da minha rotina ali, tendo a loja na garagem. Depois, com o tempo, eu acabei descobrindo, né, essa parte aí do diagnóstico do nódulo. E acabei pegando e parando ali. Aí às vezes eu gravava, às vezes não gravava e acabei parando. Aí o esposo tinha falado pra mim que tinha visto que no YouTube tinha bastante donas de casa, né, gravando a rotina de casa. E como eu gostava dessa parte de estar limpando a casa e tudo, o esposo falou pra mim não ficar aí triste, né, ficar pensando muito, já que eu tinha tomado uma decisão, a fazer, né, a rotina de dona de casa. Tá mostrando aí o meu cuidado com as crianças, com a casa, Deus preparando algumas obras que Deus preparou pra gente estar fazendo, né, a parte aqui da nossa casa. Então, meninas, o intuito do meu canal era, na verdade, antes, era mostrar, na época, que todo mundo tava trazendo loja, né, fechando loja física e trazendo pra dentro de casa, e eu gravei mostrando como era a minha rotina aí com a loja na garagem. E depois deu início à rotina de dona de casa, que fui gravando pra vocês. Não foi nada pra estar se mostrando, mas sim também pra que, na minha cabeça, como eu vou explicar pra vocês, eu já tava com um problema muito grave, então eu queria estar gravando o vídeo para os meus filhos estarem vendo aí a rotina da mãe deles como era, se eu faltasse aí, tá, meninas? Então, meninas, sem mais demora, eu vou estar mostrando e falando para vocês aí o diagnóstico, né, que foi diagnosticada com nódulo e desde quando eu fui diagnosticada, e vou ter que estar gravando em duas partes, tá, meninas? Então, meninas, vou começar a contar para vocês. Acabou que, meninas, em 2020, como meus filhos, né, eles têm problema de rinite alérgica e os dois menores têm o problema de asma, eu fechei a loja física. Então, o que aconteceu? Veio a pandemia, eu também não saí para fazer o exame de prevenção. Eu fiquei em 2020 sem fazer. Em 2021, em março, eu peguei, fui na médica e fiz o exame de prevenção. Foi ali colhido, né, o Papa Nicolau, que é colhido. Ela, né, por ser convênio, o que acontece? Por eu ter, né, como fala, a minha mãe, que já teve o mioma, ela sempre faz eu fazer o transvaginal. Então, todas as vezes que eu vou fazer o exame de prevenção, né, ela manda eu fazer. E também o exame de sangue, colhendo tudo, tanto doenças sexualmente transmissíveis, como glicose, todos os, né, os exames de sangue aí que tem completo para estar fazendo. E também exame de urina. Quando ela foi fazer o toque, né, na mama, ela pegou e sentiu que tinha alguma coisa. Ela não falou nada, mas a gente viu como é que ficou, né? Eu vi como que ela ficou, assim, o rosto dela. Ela pegou e pediu para mim vestir a roupa e falou que ia conversar comigo. O que que ela falou? Ela falou para mim que ela tinha sentido, perguntou se eu fazia o toque, eu falei para ela que eu não fazia. Então ela falou que ela tinha sentido uma bolinha, para mim não ficar preocupada, e que ela ia pedir para mim fazer um ultrassom para poder estar vendo o que tinha, né, naquela bolinha que ela tinha sentido, mas ela falou que provavelmente não era nada. Ela perguntou se estava doendo alguma coisa, eu falei que também não. Se eu estava vendo alguma, né, se estava dolorido, ou tinha alguma cicatriz, eu falei também não. Aí tá bom. Ela pegou e falou, então seria só simples um ultrassom da axila e da mama. Aí tudo bem, foi marcado ali para voltar, né? O resultado da prevenção deu tudo normal, o exame de urina, graças a Deus, também, e do sangue também. Só que no ultrassom, meninas, foi constado, né, que tinha ali um nódulo, que era para estar dando andamento, e que ali estava ali marcando ali um nódulo, marcou centímetros e falou que era Beard's 4. Então ela pegou e falou pra mim que ali, como eu tava com 30 e poucos anos, né, que foi em 2021, ela falou que não queria passar pra mim estar fazendo já uma mamografia ou até mesmo uma biópsia. Ela falou que ia mandar eu passar com uma mastologista, que era especialista, para ela estar vendo e fazendo todos os exames, explicando, que eu não ficasse tão nervosa. Mas a gente não tem como não ficar nervosa, né? Então, o que aconteceu? Era para mim ter marcado, foi em 2021, né, que aconteceu tudo isso. Como foi em março, ali em junho, o meu pai,
né, acabou falecendo. Foi em junho e julho, ele acabou falecendo. Então, o que aconteceu? Deu todos os problemas que teve. Não estava esperando, né, porque eu já não tinha mais contato com ele. Fui ter contato depois de adulta, ter contato com meu pai, que a gente era brigado. Então, adulta e casada. Aí, comecei a ter convívio, mais ou menos, com meu pai, né, que ele é de outra cidade. Então, às vezes, ele vinha visitar eu e minha irmã, que estávamos já em outra cidade. Então, não era todas as vezes. E não tem mais aquela intimidade. Então, o que aconteceu foi que me abalou muito na situação que foi ali, aconteceu ali o falecimento do meu pai. Depois teve o negócio, a gente tá correndo com o inventário também deu muito problema, teve que arrumar uma segunda advogada, a gente teve que entrar numa dívida muito grande. Aí foi remoendo tudo aquelas coisas. Aí o meu tio de lá acabou fazendo, alguns tios, né? Acabou fazendo uma coisa que não deveria, tá? Que hoje já não deu em nada, não precisava ter feito aquilo, mas tudo bem. E foi tudo acumulando. Eu sabendo ali do diagnóstico, né, do nódulo, ficando nervosa e cansando de todo mundo estar assim, como se fala, fazendo coisa errada sem ter necessidade. Então, o que acabei acontecendo foi que eu conversei com meu esposo, conversei com a minha filha, né, que a gente já estava assim melhor conversando. Ela não mora mais aqui, né? Desde os 18 anos ela já não mora com nós, né? Então, eu conversei e falei para eles que se fosse para pegar e ficar aí sofrendo, que eu já pus na minha cabeça que foi errado o que eu fiz, que já estava aí, né? Deus me perdoe, já ruim, já tudo, e não quis procurar com medo de acontecer. O que eu resolvi fazer? Não procurar. Acabei colocando na minha cabeça que eu já estava com uma coisa pior. E acabei querendo pegar e soltar mais as crianças. Nesse meio tempo também parei de ir para a igreja. E a gente não tinha essas comemorações, tudo. Eu não comemorava essas coisas com as crianças. Então eu comecei a soltar mais os meus filhos, porque também da pandemia eles ficaram muito presos, muito dependentes de mim. Então eu comecei a soltar mais eles. Comecei a tentar se aproximar o filho do meu esposo, porque ele era um pouco mais assim, como que fala? Ele não tinha tanta intimidade com as crianças. Eu comecei a fazer ele ter intimidade, a gente poder sair para brincar, eu brincar com as crianças, explicar coisas para as crianças, o esposo tentar se aproximar. E a gente também acabava brigando muito, porque eu ficava muito nervosa. Eu queria já o para ontem, como se eu colocasse na cabecinha, amanhã eu posso morrer, então hoje ele tem que fazer as coisas correndo. E foi muito difícil, porque ele era uma pessoa que foi criada também de pais separados, igual eu fui, só que ele não teve muita intimidade com o pai dele, né, que ele teve um problema ali com o pai dele na época, né, teve um problema de alcoolismo, aí a mãe dele também, então teve uma briga para separação. Então ele não teve muita intimidade com o pai, era mais com a mãe. E a mãe, por ser filho caçula, né, filho único, quer dizer, ele era muito dependente da mãe dele. Quando ele veio morar comigo, eu pensei que a gente ia ter essa divisão, porque eu achei que ele tinha sido de pai separado, mesmo que foi com 15 anos, não igual eu que fui com 6 anos, mas que ele tinha um pouco mais de noção das coisas. E ele não tinha. Então ficou tudo em cima de mim. Aí veio o velório do meu pai, o falecimento, né, do meu pai. Todas as confusões que lá ficou arrumando, e daí aqui o peso, e ficou tudo em cima de mim. Então eu pus na minha cabeça que eu já estava, no outro dia eu podia estar morrendo. Então, o que eu comecei a fazer? Soltar mais as crianças. Ser um pouco mais, que eu não tenho muita paciência, ter um pouco mais de paciência, para ter um pouco mais de liberdade, tantas crianças comigo, ser um pouco mais amigo deles. E o pai também para eles, que se eu faltasse, pelo menos o meu esposo, eles teriam alguém para recorrer, porque eles não eram muito chegados ao meu esposo. Para eles poderem conversar. E como minha filha já mora sozinha, já tem um filho dela, então ela tem já a responsabilidade dela. Então, o pai ficaria com a responsabilidade que seria dele, que na minha cabeça eu coloquei que eu já estava para morrer já para amanhã, então tinha para hoje correr com tudo. Foi errado o que eu fiz, tá? Eu tô falando aqui a minha vida, o que aconteceu comigo, e não tô falando para ninguém fazer igual, porque é errado. Porque a gente fica pensando aquilo, não, eu vou morrer amanhã, não, já posso morrer amanhã, posso morrer daqui a pouco, e correndo com as coisas, ao invés de estar indo procurar, igual era para mim ter procurado a mastologista, para mim poder estar vendo que tinha o tratamento que ia fazer, e eu fiquei com medo, porque eu não queria ele sofrendo. Eu já estava cansada de ser apontado e tudo errada, né? Tudo que eu fazia eu era errada e tudo eu para poder resolver, tudo eu para fazer, e eu não quis fazer isso. Aí eu pus na minha cabeça que eu já ia morrer, né? Que já não tinha solução e que eu precisava correr com o tempo, que já estava contado, como se estivesse na minha cabeça, como se tivesse contado já o dia para mim estar morrendo, e eu precisava estar correndo com as coisas, correndo com tudo para deixar meus filhos tudo mais liberdade, mais aproximar mais do pai, o pai aproximar mais eles, porque eu ia faltar, eu já ia morrer, já estava aquele dia determinado para mim morrer. Foi errado o que eu fiz, não pego e falo para as pessoas que deve fazer isso, que não deve, né? É difícil, a gente fica assustada.
Eu sou sozinha, sempre fui sozinha, então sempre, quando fui morar com meu esposo, teve poucas vezes que eu fui trabalhar, né? Trabalhei poucas vezes, então eu fiquei mais em casa. Então o que aconteceu é que não tinham ajuda, quando eu tive meus filhos, não tinha uma ajuda, não tinha ajuda de ninguém para estar ajudando eu ali no tempo, né, de tal resguardo, nem nada. Então eu sempre fui sozinha. Então na minha cabeça, o que aconteceu? Eu estando sozinha, não tinha ninguém para correr, ele com os pais já dele, né? A mãe dele faleceu, que é a mãe dele que poderia estar ajudando a ser mulher, entender as crianças. Eu não tenho, né, que eu não tenho contato mais com a minha mãe, que uma foi dessas também parte que tem, mas não faria um caso agora. Então não tinha ninguém para recorrer. Minha filha, o filho dela, a responsabilidade que ela tem não mora mais aqui, né? Então não tinha. Então o que eu tinha que fazer era isso. E depois, nesse meio tempo também, o que aconteceu? O que juntou mais foi que onde o esposo trabalha, uma mulher lá, né? A esposa do amigo de serviço, ela faleceu também, que ela teve. Então, ela deixou o filho dela, né, o casal, não sei se era casal, eram pequenos, do mesmo sexo, mas eram pequenos, e só tinha a mãe do rapaz para cuidar. Então, ele ficou para cá, para a cidade, e para a cidade de São Paulo, as crianças foram para ficar com a mãe dele, porque ficaria melhor para estar ajudando ele a cuidar das crianças. Então, eu fiquei num desespero, e aquilo me bateu, como fala, me deixou muito triste, e também assustada, e como não tinha ninguém para conversar, essa parte ao qual eu também fui criada, então eu guardava tudo para mim, não conseguia abrir com ninguém, e daí ficava aquela brigaiada, e não teve como uma solução para mim. Então eu fui ali, como fala, segurando essa parte qual que eu tava passando, fui tentando me segurar com as crianças, fazer com que eles ficassem um pouquinho mais, né, solto, um pouquinho mais, como fala, ter mais convívio com as pessoas e poder ser um pouquinho mais solto, porque eles eram muito acanhados. E também, com esse diagnóstico que deu, eu acabei não indo procurar. Mas, meninas, tô vendo que o vídeo tá ficando grande. Quero que, de novo, falar para vocês. Não faça do mesmo jeito que eu fiz, porque foi errado. Devia ter procurado um mastologista para poder estar dando andamento ao meu diagnóstico, para ver como é que tava e poder correr com o tratamento e não fazer o que eu fiz, tá? Mas eu sozinha acabei fazendo coisa errada. Não pego e falo para ninguém fazer o que eu fiz. Foi diagnosticado, por mais que seja difícil, eu passei hoje, graças a Deus eu tô, né, mais ciente que o que eu devia ter feito e não fiz. Então, meninas, vou deixar para poder estar fazendo, né, para falar para vocês na parte 2, né, que daí eu decidi, né, conversando aí, o meu coração já mais calmo, né, né, na minha ignorância, achando que o que eu já tinha feito aí com as crianças, com o esposo, já estava aí o suficiente, então estava na hora de eu passar para outra parte que foi que eu não tive coragem de fazer, tá procurando a médica e tá fazendo aí os exames que tinha que estar fazendo e ver aí o tratamento que ia dar para estar fazendo aí no meu diagnóstico aí do nódulo Bihards 4, que eu não tinha dado aí nos exames aí. Então, meninas, vou pedir para vocês aí continuar acompanhando aí a parte 2 aí e Deus abençoe vocês.